E aquilo mesmo acontece a cada celebração da Eucaristia. Porque a Eucaristia e o sacrifício da cruz são a mesma e única coisa. Vocês acompanharam até aqui? É isso que acontece. E agora a gente tem que refletir sobre como nós nos comportamos e como nós aproveitamos a Santa Missa. Como nós nos colocamos diante da Santa Missa. Como nós adoramos a Santa Missa, a Santa Eucaristia. Qual o zelo que a gente tem pela Santa Eucaristia? Quantas vezes a gente já escutou que o culto protestante é a mesma coisa? Eles não dão pão? Realmente eles dão pão. Para quem está com fome é uma beleza. Mas aqui não é pão. Aqui é carne. Não é vinho, aqui é sangue. Corpo, sangue, alma e divindade. Sob a aparência do pão. Sob a aparência do vinho. Cristo, por grande bondade, colocou um véu para que a gente exercite a fé. É tanto que Santa Teresa diz: a fé firme vai rasgar esse véu de ver Cristo. Eu fiz uma experiência também minha de assistir à missa imaginando o que acontecia no mundo espiritual. E a parte que mais me tocou foi essa que eu disse a vocês do Cordeiro. Saber que naquela hora Cristo estava morrendo por mim. Vocês têm noção para isso? Claro que tem. Ele morreu por vocês também. Foi a melhor experiência da minha vida. Quer pedir alguma coisa a Deus? Peça na hora da oração, das ofertas, da coleta. Ofereça a sua vida a Deus. Esse é o lugar. Esse é o momento. Quer rezar por sua família? Esse é o momento. Não estou dizendo que em casa não deva, não. É bom também. Mas nada, nunca vai se comparar a fazer isso no santo sacrifício da missa. É triste que a gente vê até alguns padres que tratam a Eucaristia como se fosse um biscoito. Eu já vi um padre tratar o microfone com mais carinho do que a hóstia nessa verdade. Ele pegava o microfone assim, a Eucaristia quase que ele jogava, né? Para mim, cara. Isso é uma tristeza grande, grande. Outra parte também que me toca profundamente. Da paixão. Qual é a hora da missa que Cristo é açoitado por nosso pecado? Todo mundo aqui já assistiu a Paixão de Cristo, né? Do Mel Gibson, acho que é bem na orelha. Pois é, que hora aquilo acontece? Na hora das ofertas, quando o padre tira, descobre o cálice, misteriosamente, aquela é a hora que Cristo é despido e preparado para ser flagelado. Na hora que ele oferece o pão e o vinho, aquela é a hora do açoite. Esses dois momentos, para mim, são os que mais me marcam. E é assim que a gente deve assistir a missa. Não como uma reunião, não como uma simples festa. É também, porque a missa é o mistério da paixão, morte e ressurreição. Mas, essencialmente, a missa é o sacrifício do Cordeiro. Por isso que eu comecei com isso aqui. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Não estar à missa da mesma maneira que deveria é você zombar do sofrimento de Cristo. É você cuspir de novo em tudo que ele fez. É a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Porque a missa é o sacrifício. Eu estou repetindo isso que é para ficar gravado mesmo. E não deixem nunca ninguém dizer ao contrário. Ou comparar com qualquer outra coisa. Com qualquer outra reunião de fiéis. Com qualquer outra coisa. A missa é o maior mistério que a humanidade pode presenciar. É a força mais poderosa que a humanidade pode ter. E outra coisa, só existe um ser no universo interessado em desmerecer a missa. É aquele que foi vencido por ela. Se a missa é o sacrifício do Calvário, por que é que Cristo morreu na cruz? Para nos dar a salvação. E por que é que a gente precisava ser salvo? Porque o demônio introduziu o pecado no mundo. E aí a gente volta para o começo da palestra. Então o que foi que a cruz fez? Derrubou os planos do demônio. A cruz esmaga Satanás. Até a cruz a morte é só morte. Quando a morte bate na cruz, ela vira vida. Esse é o grande mistério. Vocês entendem? Satanás é o grande derrotado pela paixão. Por isso que, sendo o grande derrotado, ele é o único interessado
em desmerecer o sacrifício da missa, porque no sacrifício da missa renova-se a paixão que o derrotou. Por isso que desconfie de toda pessoa, de toda ideia que desmerece o santo sacrifício, porque só existe um autor para ele, e só existe um interessado, é aquele que foi derrotado por ele. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês, era isso que Deus queria que vocês escutassem. Vocês estão caminhando para receber o sacramento. Não percam nunca, como católicos, o sentido do mistério. As pessoas querem colocar a igreja quase como uma ONG, que resolve a pobreza, que resolve... Não. Dos sem terra cuida dos políticos. A igreja cuida dos sem Deus. É outro nível, é outra coisa. A igreja não é uma ONG, é espiritual. Não percam nunca o sentido do mistério. Nunca. Em nenhum dos sacramentos. Tem gente que hoje trata o batismo como... grande erro. Vocês entenderam? Nunca, 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 nunca deixem que se perca o mistério da fé de vocês. E acreditem, hoje vai ter missa aqui, Júnior? Pois é. Hoje a gente vai ter uma grande oportunidade de experimentar tudo isso que a gente aprendeu aqui. De ver diferente a Santa Missa. De ver diferente mesmo. Primeiro, não chegar atrasado na missa. Depois, vir com uma roupa decente o suficiente para receber a Eucaristia. Eu já vi uma mulher vir com uma roupa que eu acho que eu deve bater no umbigo. Aqui, assim, era um veio no umbigo. Para receber a Eucaristia. Tem gente que vem para a missa desfilar a roupa que comprou. A última moda. O último cabelo. Passa 5 horas de salão para vir para a missa. Não precisa disso. Só precisa vir com o coração aberto ao mistério. E é isso que Deus pede a vocês. Venham com o coração aberto ao mistério. Porque ele se dá inteiramente ali. Santa Teresa também dizia outra coisa. Em se tratando de Deus, o mínimo que a gente pode oferecer é a vida inteira. Ele dá a vida inteira para a gente. O mínimo que a gente pode oferecer é a vida inteira por ele também. Outra coisa. Na hora da consagração, por Deus, por tudo que é mais sagrado, ajoelhe-se e adore. Existe uma coisa chamada joelhofobia, quase na igreja. Parece que é quase proibido se ajoelhar hoje em dia. Não é não. Ajoelhar-se é o ato exterior de adoração que a gente tem. Quando você sabe que alguém está ajoelhado, ele está rezando, ele está em adoração. A carta de São Paulo aos Filipenses diz: ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Mas não aqui no castelo. Não pode. Cristo vai estar no altar no momento da consagração. Todo o joelho se dobra na presença do Senhor. Em corpo, sangue, alma e divindade. Confessem-se para receber a Eucaristia. Não forcem Cristo a entrar em um corpo sepulcro corrompido. Lembre-se que o sepulcro em que Cristo foi sepultado, ele nunca havia sido usado. Quer dizer que ele é puro, limpo. Não forcem Cristo a entrar em um sepulcro. Aquele momento que você comunga é misteriosamente o momento que Cristo é sepultado. Por isso a confissão é importante, porque ela nos limpa dos pecados mortais e nos torna aptos à mesa da comunhão. Hoje existe também, tem muita coisa que está se perdendo, mas está sendo reencontrada, graças ao bom Deus. Deus está guiando o sumo pontífice para guiar a igreja no canto certo. Existem muitos mitos litúrgicos, muitas coisas que nos afastam demais de Deus. E isso deve cair muito. A começar